Fala aí pessoal, aqui é o Mate e no vídeo de hoje eu tô trazendo para vocês mais uma resenha. E o filme de hoje é esse aqui, sobre a história de um homem, aquele que não tinha nenhum pecado, mas que foi condenado injustamente. Ele carregou todos os nossos pecados nas costas, foi crucificado e entregou a sua vida. Tudo isso para que tivéssemos um direito ao perdão aos nossos pecados e pudéssemos ter uma nova vida. Essa é a história de Jesus Cristo, o Messias. E Paixão de Cristo nos leva para conhecer essa história que atravessou séculos até chegar aos dias de hoje. Na história, ela não acompanha toda a vida de Jesus Cristo. A gente acompanha as últimas horas de vida do Messias. Desde a última ceia, aquela noite onde Jesus é preso pelos fariseus, o seu julgamento diante de Pôncio Pilatos e finalmente a crucificação e a sua ressurreição 3 dias depois. Devo dizer, se você é cristão, você já deve ter ouvido falar várias vezes sobre essa história, né? E vê-la aqui retratada no cinema é uma forma bem melhor da gente entender os acontecimentos aqui, né? Muito mais do que você apenas ler relatos, seja na Bíblia ou em livros que tratam sobre isso, né? Pois a literatura também trata bastante sobre essa passagem da Bíblia, né? Agora, se você não é cristão, não frequenta a igreja, esse filme é uma boa forma de apresentar esse trecho final sobre essa passagem da Bíblia, viu? Pois aqui ele conta tudo certinho, entendeu? Ele conta desde o momento em que Jesus é preso, os momentos ali passando pelo primeiro julgamento pelos fariseus, o segundo julgamento diante de Pilatos e de como culminou na sua condenação, ao caminho que ele fez até o Calvário carregando a cruz, o porquê que isso aconteceu, né? E no fim, a sua crucificação e a sua morte e consequentemente a sua ressurreição. Eu devo dizer aqui que esse filme, da metade pra frente, a partir do momento que começa a Via Dolorosa, que Jesus começa a carregar a cruz, ele escala a violência, mas de um jeito, meu, de um jeito que eu confesso, quem tiver estômago fraco, né, ou for mais sensível, vai se incomodar, viu? Porque é muito, muito violento esse filme, viu? Mas eu devo dizer que é a forma mais realista que já retrataram isso, né? Sobre como Cristo sofreu a cada passo ali até chegar no seu destino final, né? Em como realmente judiaram muito de um homem que não fez nada, apenas pregou sobre amor e paz, né? E olha, aqui Jesus interpretado pelo Jim Caviezel tá espetacular. Eu acho que de todas as encarnações que eu já vi de Jesus, essa aqui é uma das melhores, viu? E até porque acho que é a mais famosa, né? Todo mundo que conhece um pouco, né, a interpretação de alguém como Jesus Cristo deve lembrar dele primeiro, do Jim Caviezel, né? E aqui, meu, ele, para mim, ele mostra perfeitamente quem era Jesus, né? Sobre um cara que pregava sobre amor e paz, um cara pacífico, né? Não alguém que veio pra cá em busca de fama, riqueza, qualquer coisa. Ele só veio espalhar a sua mensagem, né? E também veio redimir a humanidade dos pecados, né? E ver um homem tão bom sendo castigado daquela forma, meu, pode mexer muito com o coração de algumas pessoas, né? Principalmente também alguém que não gosta de ver injustiças, viu? Mas a atuação aqui do personagem, olha, tá sensacional. O ator se entregou de corpo e alma a esse papel, viu? Pra nos dar um Jesus realmente digno, viu? Digno de aplausos, porque aqui ficou sensacional. Enfim, né? Os outros personagens estão muito bem, viu? Pra ser sincero, não tenho muito o que dizer, viu? Devo dizer, os fariseus, é claro, te dão muita, muita raiva, né? Pois você percebe que tudo que estão fazendo é meramente uma armação para se livrar de Jesus, pois Jesus, com a nova mensagem que ele estava trazendo, estava ameaçando o sistema que eles mantinham ali, né? Aquele controle religioso, né? Jesus estava quebrando isso para ensinar algo novo, né? E como todo algo novo que chega, gera, é claro, desconfiança, gera muita, como é que se diz, né? Gera muita oposição contra aquilo, né? E isso a gente vê na figura dos fariseus, né? Só que a gente vê ali muito bem que eles não estão nem aí para a questão religiosa, espiritual das pessoas em manter o que é certo, né? Ali puramente é uma birra pessoal com Jesus aquilo ali, né? Porque eu garanto, né, ninguém se dedicaria tanto a destruir uma pessoa desse jeito se não fosse por birra pessoal aquilo ali, né. Mas
Como algumas pessoas também dizem, né, aquela história já estava traçada, já estava definido o que ia acontecer, né, então, mesmo sendo muito ruim, né, não teria talvez outro jeito, ou não seria diferente, aconteceria daquele jeito, né. Os outros personagens, como Maria, mãe de Jesus, cara, eu devo dizer, acho que mais pesado do que ver Jesus sendo martirizado, sendo torturado, é a mãe dele assistir tudo aquilo, viu. Imagina, né, como deve ficar o coração de uma mãe, se vendo o filho sendo surrado, sendo obrigado a carregar uma cruz mega pesada e o povo xingando, agredindo ele a troco de nada, né, meu. A gente vê ali, meu, no olhar de Maria, né, como ela tá sofrendo ali. Mas é claro, ela se contém, ela não se desespera, não tenta impedir nem nada, né, porque ela sabe, o filho dela tá passando tudo aquilo por um propósito maior. Então, mesmo que aquilo destrua o coração de mãe dela, né, ela sabe que o filho dela precisa fazer aquilo, por toda a humanidade, que ele tá passando todo aquele sofrimento. Enfim, né, o mais impactante, né, além, é claro, dos personagens, da história, de toda a montagem que fizeram, né, são os simbolismos, né, que esse filme inteiro carrega, né. Como, por exemplo, né, no início, né, a gente tem uma cena de Jesus esmagando uma serpente com o pé, né. Isso é muito referenciado, né, por músicas, por falas, né, até na Bíblia mesmo, né, tem esse trecho, né. E aquilo ali simboliza que, independente de tudo, o mal vai ser vencido. Por através de Jesus, o mal vai ser derrotado, né. Um outro ponto curioso você já se perguntou por que Judas entregou Jesus por 30 moedas, por acaso? Porque naquele contexto ali, né, 30 moedas era o preço de um escravo, na verdade, né. Qualquer escravo que era vendido no máximo por 30 moedas, né. Então, para ver, né, quão baixo Judas foi, a ponto de aceitar um pagamento tão baixo como esse para entregar o mestre dele. Ele vendeu o mestre dele como se fosse um escravo para os fariseus, né. E além disso tudo, né, acho que o maior simbolismo que a gente vê nesse filme é pouco antes de Jesus começar a carregar a cruz, né, onde ele primeiro abraça a cruz antes de começar a levar ela, né, até o Calvário. Isso é um simbolismo muito grande, né, pois é uma grande lição que Cristo deixou pra gente, né, onde até na Bíblia tem esse trecho dizendo que se você quer seguir Jesus, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga ele, né. E isso pra gente significa o quê? A cruz, na verdade, para nós, são todas as nossas obrigações, nossos pecados, nossas dificuldades, nossas obrigações, tudo que a gente tem que carregar com a gente, né. E o fato de dizer: "Tome a sua cruz e siga Jesus", né, significa pegar toda essa bagagem que a gente tem que carregar e seguir em frente, né, com coragem e não desistir, né. É um ensinamento de não fugir das nossas responsabilidades, nunca fugir, né, do desafio, né. Como Jesus não fugiu e aguentou até o fim carregar a sua cruz, né, então, nós como exemplo também podemos fazer o mesmo, né. E muitos também dizem, né, Deus não dá uma cruz pesada demais para você carregar, ele dá uma cruz que sabe que você é capaz de carregar, né. Olha quão profundo, né, é o simbolismo disso, né. Você que não é religioso, já tinha parado para repensar nisso, né, ou já tinha entendido esse simbolismo? E o último, assim, né, que eu acho mais impactante, né, é Pôncio Pilatos aqui, né, onde inicialmente Pilatos fica em dúvida, né, do porquê daquela movimentação toda, por que aquele incentivo todo, né, para que ele dê uma sentença de morte para Jesus, né. Pois, a princípio, todo aquele problema ali é uma questão religiosa, que ficava para os fariseus, né. Agora, no quesito civil, não tinha nada que justificasse dar uma punição para Jesus, pois Jesus não descumpriu nenhuma lei, não quebrou nenhuma regra imposta por Roma. Então, por que condenar alguém? Simplesmente por ter cometido crime religioso, sendo que esse crime religioso não é pertinente ao governo de Roma, né? Só que os fariseus estavam pressionando para Pilatos dar uma sentença, pois eles não podiam dar sentenças como pena de morte, por exemplo, né? E inicialmente Pilatos evita, né? Tanto, né, para não cometer o risco de condenar um inocente e principalmente, né, para não por não saber exatamente do que se trata, né? E também ele vê ali que Jesus não cometeu erro nenhum, não cometeu nenhum crime, né? Então nada justifica dar uma sentença de morte, né? Inicialmente ele tenta passar a responsabilidade dele para a jurisdição local, para o rei da Galileia, já que Jesus é um galileu, né?
Só que o Herode, diz que é o rei da Galileia, manda ele de volta para Pilatos, pois achou que Jesus era um louco, né? E novamente Pilatos fica nessa pressão toda, né? Até que ele acaba tomando, infelizmente, duas decisões ruins. Primeira, ordena açoitarem Jesus e depois ordena a crucificação, né? Inclusive, quando ele vai dar o veredito da crucificação, né? Ele simplesmente lava as mãos, né? E é dali que vem a frase, eu lavo minhas mãos, né? Onde ali, o simples ato de lavar as mãos simboliza que ele está abstendo de qualquer responsabilidade. Aquela sentença, quem deu foi o povo, foram os fariseus. O povo pediu, né? Então vai ser feito, né? Ele não quer ter nada a ver com isso, né? E também ele fez tudo isso não só por pena de Jesus, né, por achar que ele não merece aquilo, né? É para evitar uma revolta, pois se ele não fizesse algo, o povo talvez poderia iniciar uma revolta, um conflito maior com Roma, né? Algo que ia prejudicar ele próprio, sendo autoridade romana ali na região, né? Tudo isso, né, todos esses simbolismos, toda essa situação toda, esses detalhes que a gente vê, né, é o que vai enriquecendo o filme, né, conforme você reassiste de novo, né, e passa a entender melhor isso, né, você percebe o quão pesado é esse filme. É claro, tem outras passagens também, como por exemplo, né, a gente vê a origem do Santo Sudário, né, quem aí é católico talvez vai perceber esse momento, né, onde uma mulher usando o próprio véu enxuga o rosto ensanguentado de Jesus e o rosto dele, o semblante do rosto fica marcado no tecido, né? O que é algo bem importante na Igreja Católica que é referenciado até hoje, né? Quem aí que estiver me assistindo for católico pode confirmar aí pra mim nos comentários. Em resumo, cara, esse filme é um filme pesado, é um filme impactante, cara, e um filme assim que se você assistir uma vez, ele vai te marcar pra sempre, viu? E é claro, eu não recomendo se você não tem estômago forte, se você é um pouco mais sensível com violência, porque eu não vou dizer, ele é muito violento, ele é bem sanguinário em algumas partes, viu? Mas eu devo dizer que como valor histórico, como valor para os cinemas, ele é muito, muito valoroso, né? Pois ele consegue imprimir e ilustrar para a gente, né, de uma forma diferente, né, do que seja apenas por escrito, né? Como foi esse momento na história, né? Como foi essa passagem na Bíblia, né? Mostrar um dos momentos talvez que mudou a história da humanidade para sempre, né? Pois a vida que foi entregue ali no Calvário, na verdade, pagou por todos os nossos pecados. E eu diria que é graças a isso que hoje nós podemos recomeçar, nós podemos ter uma nova vida. E é claro, aquela morte não foi permanente, pois sabemos que 3 dias depois Jesus ressuscitou dos mortos. Bem, é isso. Essa foi a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários. Aproveita e me diz aí, qual é a sua religião? Pode deixar aqui pra mim, viu? Eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês. Vocês já conheciam essa história de Jesus? Já ouviu falar dela, né? Escreve pra mim aqui. Se gostou, clica no gostei, se inscreve no meu canal, marca o sininho aí para você ficar por dentro de novos vídeos e compartilha para os seus amigos, né? Aproveitando que a gente está agora, né, no feriado da Páscoa, né? Vamos espalhar para mais pessoas para conhecerem essa história tão impactante, essa verdadeira lenda viva, né, da nossa história, né? Eu me despeço de vocês, muito obrigado quem me assistiu até aqui e até mais!